Até hoje, o eco daquele berrante que vinha do porão me arrepia. Era um som rouco, que mais parecia de bicho, algo totalmente fora do normal para um gente. Eu era moleque ainda, tinha só 17 anos, quando jurei para mim mesmo que era a última vez que aquele velho ia machucar alguém da nossa parentada. Aquele frasco na minha mão suava frio, podia jurar que ia cair, mas a cabeça estava focada na missão, firme. Dizem por aí que a vingança é melhor servida fria, né? Pois a minha foi montada milimetricamente, uma parada química, sem chance de dar para trás ou consertar depois. Pode botar rótulo de monstro em mim se quiser, mas ninguém aqui fora sabe o que rolava quando a porta batia e a casa ficava no escuro total. Ninguém tem ideia do que é ter que escutar a própria irmã chorando baixinho. Noite após noite, sem poder fazer nada na época. Meu nome é João, hoje tô com 18 anos. Se liga, faz uns 8 meses que eu tava trancado numa dessas casas de correção para menor, enquanto os jornais gritavam que eu era o mago da química ou o neto vingador. Uma palhaçada de manchetes que transformaram a nossa tragédia em entretenimento barato, sem nunca sequer mencionar os anos de puro sufoco e os horrores que a gente viveu ali dentro. Ninguém se importou em saber o porquê de um moleque que só tirava nota alta e nunca arrumou encrenca ter armado uma parada tão pesada assim. Paguei o que devia, fiz as terapias obrigatórias, disse tudo o que eles queriam ouvir, mas no fundo, ninguém sacou de verdade o que estava pegando. Agora tô de volta na rua, morando num AP minúsculo que a assistência social me ajudou a arrumar. Dizem que é um novo começo, um novo lar para uma nova vida. Mas as lembranças, elas não têm endereço certo. Ficam grudadas em mim, me seguem para todo lado, feito sombra. Antes de sair me julgando ou me taxando logo de cara, quero que você entenda uma coisa. Eu não sou só aquele garoto que fez a besteira com o próprio avô. Eu sou o menino que protegeu a irmãzinha dele quando todo mundo virou as costas. Sou o filho que implorou por ajuda e foi mandado em silêncio. Sou o neto que carregou um segredo pesado demais para a cabeça de um garoto. A verdade nua e crua é que ninguém conhece a fita inteira. Aquilo que você talvez tenha visto passando no noticiário foi só o final de uma história triste que começou bem antes, num tempo que ninguém lembra. Olha, o lance aqui não é pedir desculpa nem que você me entenda de cara. Só te peço uma coisa, aguenta aí comigo até o final dessa jornada para sacar de verdade quem eu sou. Se você tá ligado no que eu tô falando, prestando atenção de verdade na minha vivência, então já chega curtindo esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada e aperta o sininho para ser notificado. E me diz de onde você tá vendo isso, valeu? Sério mesmo, preciso ter certeza que não tô falando sozinho nessa bagaça, que tem alguém aí na escuta. Porque por um tempão eu gritei para pedir socorro e ninguém deu a menor bola. E olha, tem um bagulho nessa fita que vai virar o seu mundo de cabeça para baixo, sério mesmo. Uma parada que ninguém imagina. Nem os caras lá da lei que tentaram me interrogar. Vocês acham que entendem o que rolou naqueles tempos sombrios? Vocês estão muito enganados, não têm a mínima noção. Eu cresci numa casa que, de longe, parecia ser tudo tranquilo, sabe? Uma fachada de família normalzona. Minha coroa, a Ana, ficou grávida bem nova. A vida dela já começou meio turbulenta. E o meu velho, o Marcelo, esse aí, ele nunca deu o ar da graça de verdade. Aparecia de sopetão, deixava um brinquedo ou outra coisa qualquer e sumia de novo por um tempão, tipo meses a fio. Aí, quando eu tava com 5 anos, ele simplesmente evaporou, deu um sumiço definitivo e nunca mais deu sinal. Minha coroa ralava em 2 trampos para botar comida na mesa pra gente, e aí meus avós de parte de pai chegaram com a mão na roda. A avó Helena e o vô Elias, sacou? Era o mínimo, né? Já que o filho dele sumiu com as responsabilidades, deixou tudo nas costas da gente. Para ela, não tinha muita opção, tinha que bancar o pão de cada dia, e a gente, claro, precisava de quem cuidasse. De início, tudo parecia um mar de rosas. A gente ia para lá depois da aula,
A avó Helena mandava uns bolos de chocolate que eram demais. E o vô Elias me ensinava a batucar nas peças do jogo de damas. Quando fiz 7 anos, chegou a Clara, minha irmã caçula. A mãe tinha engatado com um tal de Rafael, mas o cara sumiu tão rápido quanto apareceu. Mais um pra conta, mais aperto pra minha mãe, que tinha que ralar mais ainda, e a gente, mais tempo naquela casa. Aí, por volta dos meus 9 anos, as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Bem de mansinho, tão de boa que eu nem pegava. O vô Elias começou a me dar uma atenção diferente, sabe? Me chamava para ficar com ele no cantinho dele, dizendo que era para me dar umas dicas de vida, um papo de homem para homem. Mas o jeito dele me deixava meio noiado, sem entender o que estava rolando. Meu avô, aquele velho ali de fora com sotaque argentino que não se apaga, sempre dizia que era ele quem devia me dar um norte, umas dicas de malandragem que meu pai, que sumiu da minha vida mais cedo, jamais me passaria. Vem mais pra cá, meu rei, ele chamava com aquele jeito arrastado, misturando umas palavras em espanhol tipo mijo só pra confundir. Meu avô era gente que sabia das coisas, me ensinou tudo o que eu precisava para encarar a vida. E agora é minha vez de te ensinar os esquemas para tu não cair em cano furado. No começo, era só papo furado de praça, uns conselhos para eu não me enrolar nos estudos, umas histórias dele de quando a juventude dele era agitada. Mas depois, cara, ele começou a me submeter a uns testes bizarros. Dizia que era para ter certeza que eu estava crescendo direito, já que não tinha figura paterna por perto, que era responsável dele como avô garantir que eu me tornasse um homem de verdade. Fica tranquilo, meu chapa, é normal. Todo avô faz isso para ver se o moleque tá firmeza, ele insistia, enquanto me contava umas coisas e me mostrava uns jeitos que me deixavam totalmente confuso e com uma vergonha danada. Mas isso é coisa nossa, tá ligado? Tua mãe e tua avó, coitadas, vivem em outro mundo. Não sacam nada dessas paradas de homem. Eu não entendia nada daquilo, não sabia que era errado. Como eu ia saber? Eu tinha só uns 9 anos e ele era meu avô, o chefão, o cara que eu achava que ia me proteger do mundo. Quando eu tentava me afastar ou falava na lata que não queria mais, ele virava a cara, ficava puto da vida, com uma cara feia que me assustava de verdade. Eles me colocavam para baixo, falando que eu era ingrato demais, que não enxergava nada do que eles faziam pela gente. E vinham com aquela ladainha. Se eu ousasse abrir a boca para alguém, minha mãe ia perder o trampo, ia ter que ficar presa em casa cuidando da molecada, e a gente ia passar fome, na miséria. Aí ele, com aquela voz de veneno, ainda completava baixinho. Nem adianta falar, ninguém vai te dar ouvidos. Ninguém vai acreditar nessa sua história. Quanto mais o tempo passava e eu crescia, as coisas ruins só ficavam mais pesadas. Eu me virava de todo jeito para não ficar sozinho com ele. Inventava um monte de desculpa, tipo dor de estômago, para não ir na casa deles, para não ter que encarar. Mas minha mãe não podia dar o luxo de faltar ao serviço, ela dependia daquilo. Sinceramente, não tinha para onde correr, era um beco sem saída. Aí, quando a pequena Clara fez seus 4 anos, comecei a notar meu avô, o mesmo, com um jeito diferente com ela também. Uns presentinhos, umas palavras doces, chamando ela para ficar bem pertinho, no colo dele. Na hora, meu estômago gelou. Eu reconheci todos aqueles sinais clássicos, a história se desenrolando outra vez, um pesadelo se reescrevendo. Foi aí que algo dentro de mim deu um clique, mudou de verdade. Um belo dia, voltando da escola, deparei com a Clara. Ela estava encolhida no armário lá na casa dos avós, chorando sem parar. "O que aconteceu, Clarita? Conta pra mim", perguntei, já com um medo danado da resposta, sentindo o ar rarear. Ela, entre soluços, me disse: "O vovô me machucou", e ainda completou baixinho. "Ele disse que era um jogo especial, mas me doeu pra caramba." Um peso enorme e frio desmoronou dentro de mim naquele instante, bagunçando tudo. De repente, uma raiva que parecia um gelo calculista tomou conta de mim. Eu tinha apenas 13 anos, mas a missão estava clara. Eu precisava proteger minha irmãzinha, a Clara.
Comecei a ficar esperto, a pensar em 1000 jeitos para que ela nunca, jamais, ficasse de bobeira sozinha com o vô Elias. Inventava desculpas para a gente jogar videogame junto, para fazer lanche na cozinha, qualquer coisa que a mantivesse grudada em mim ou perto da vó Helena. Tentei conversar com a minha mãe. Caramba, eu juro que tentei de verdade. Certa noite, quando ela chegou morta de cansaço do segundo trampo, juntei toda a coragem que um garoto de 13 anos podia ter. Mãe, eu perguntei, a voz tremendo um pouco, o vô Elias faz umas coisas feias? Ela abriu os olhos, que já estavam quase fechando de tanto ralação. Que coisas feias, João? Que papo é esse? Ela respondeu, com a voz arrastada, cansada. Coisas que ele fez comigo antes e agora tá fazendo com a Clara, eu insisti, sentindo o coração acelerar, desesperado por ser ouvido. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois soltou um suspiro longo e pesado, daqueles de quem só queria que tudo acabasse. Meu filho, o Elias é gente boa demais com a gente. Ele nos ajuda em tudo que pode. Sem ele, a gente não dava conta de se virar. Você deve estar confundindo tudo. Deve ser coisa de criança. Ele só está querendo ser legal, dar um carinho. Aquilo foi como um soco no estômago, um choque de realidade que doeu mais que qualquer coisa. Minha própria mãe não botou fé nas minhas palavras, ou pior, ela não quis acreditar, porque admitir a verdade significaria enfrentar um pesadelo que ela não sabia como lidar. Hoje em dia, entendo que ela estava esgotada e talvez com medo, mas na hora foi como se o mundo tivesse acabado. Naquele momento, eu aprendi que às vezes a gente precisa lutar as nossas próprias batalhas, sozinho. A mina estava no limite, quebrada de cansaço, se virando na luta para botar comida na mesa. A ideia de que a galera que devia ser o suporte dela, tipo os pais do marido, estavam judiando dos moleques dela, era um peso que não dava para carregar. Eu já tinha tentado dar um toque para os professores na escola, mas sem abrir o jogo. Eles só falavam que iam dar um toque na minha mãe. E ela, quando eles falavam, ela botava a banca que estava tudo sussa, que eu estava inventando história para chamar atenção. Mas a vovó Helena era outra fita. No fundo, acho que ela sacava a parada, ou pelo menos sentia que algo estava errado, no ar. Vira e mexe, quando o coroa chamava a gente para o quarto, ela inventava na hora uma tarefa para mim. João, chega mais para me dar uma mão na cozinha. Pequenos gestos de proteção, mas nunca dava para resolver de verdade. Ela nunca encarava ninguém de frente. Talvez por medo, talvez por não querer enxergar, ou por causa da grana que ele controlava. Ele que mandava em tudo. Com o tempo, cansei de pedir ajuda, me calei. Virei o escudo da Clara. Ela ia para um lado, eu ia junto. Sempre que não dava para eu ficar de olho na pequena, mandava ela se jogar lá com a tia, jamais sozinha com aquele sujeito estranho. A gente bolou uns códigos secretos para comunicação. Se ela soltasse no áudio, "Tô doida para um açaí agora", queria dizer que ela estava numa fria, que ele estava querendo levar ela para algum lugar que não era legal. Na correria de tudo isso, eu me achei num outro rolê, nos jogos de videogame. A tela do computador virou meu refúgio, meu QG particular. Eu me perdia em mundos virtuais com uma dedicação que assustava até quem não estava ligado no assunto. Tinha uma vibe da hora em poder construir um império do zero, em ser o protagonista da minha própria história, em ter o poder de mudar o rumo das coisas com um clique. Algo que a vida real me negava. Mas, enquanto eu estava nesse modo turbo, minha cabeça pegava fogo. Pesadelo atrás de pesadelo, o coração disparando do nada, as notas na escola uma montanha-russa, do 0 ao 10 e voltava. Para tentar abafar a tristeza que me consumia por dentro, comecei a me machucar pelas escondidas, umas marquinhas leves na coxa que ninguém via. A dor física era um alívio rápido para a dor que vinha da alma, um grito silencioso. Eu estava me afogando em águas profundas e ninguém percebia o meu sufoco. Chegando aos 16 anos, comecei a pensar em dar um jeito de sumir dali para sempre. Poxa,
O plano era aguentar firme só mais um cadinho, tirar o diploma do colégio, desenrolar uma bolsa para uma facul bem longe e dar um jeito de levar a Clara junto para começar a vida. Só que, naquela tarde de domingo, a vida resolveu dar uma rasteira feia. O sol estava pegando forte demais, daqueles domingos de verão que parecem um forno, escaldante. A patroa tinha dado uma sumida, tinha um encontro marcado, a primeira vez que ela se dava um tempo de verdade depois de séculos de ralação. A gente estava lá na casa dos meus avós, que era o nosso ponto de encontro todo fim de semana. A vovó Helena, como sempre aos domingos, estava na igreja rezando a missa toda. De boa, eu nunca deixava a Clara zoando sozinha nessas horas, mas bateu uma dor de barriga violenta, tipo muito forte mesmo. Hoje em dia, eu fico pensando que o vovô pode ter colocado alguma coisa na minha água para me dar aquela moleza, para me tirar do caminho. Aí corri para o banheiro e fiquei trancado lá, me contorcendo por quase uma horinha, a agonia me consumindo. Quando finalmente saí, o bagulho estava diferente, nem a Clara, nem o vovô na sala. Ficou um silêncio sinistro no ar, que dava um aperto no peito, um presságio. Chamei por ela, tipo, Clara, mas não rolou resposta nenhuma. Foi aí que ouvi um barulhinho de choro baixinho, vindo do quarto de visita. Aquele quarto sempre com alguma treta. Arrebentei a porta e dei de cara com a Clara encolhida num canto, choramingando, enquanto o vovô tentava ensinar ela a jogar baralho pela primeira vez. E ela estava visivelmente chateada por estar perdendo feio. Era um jogo, mas não era só um jogo. A cara dele, quando deu de cara comigo, não mostrava nem um pingo de receio ou vergonha. O que rolava ali era uma puta raiva por ter sido pego no pulo. Some daqui, garoto! Ele soltou com uma voz grossa, tipo um rosnado animal. Não se mete onde não é chamado, isso é assunto meu. Ali, naquele momento, algo dentro de mim deu um estalo, tipo um curto-circuito. Toda aquela carga de anos se esmagando, a covardia e a falta de poder de sempre viraram poeira e um vulcão de raiva subiu de vez. Me joguei pra cima dele, gritando pra caramba. E fui socando o peito dele com tudo. Eu tinha meus 16 anos, era só um moleque ainda, bem mais magro e sem a força que ele tinha. Com um empurrão que me tirou o chão, Elias me jogou com tudo contra o muro ali perto. A pancada na cabeça no concreto foi forte demais. Deu pra ver um monte de pontinho brilhante, tipo estrelas caindo, uma dor lancinante. Tu sempre foi um pestinha que dá trabalho. Ele cuspiu as palavras, com nojo, os olhos injetados. Já era pra ter te dado um jeito de ficar calado a mó galera de tempo. Um soco certeiro veio na barriga, me pegou de um jeito que me fez dobrar igual a um arco. Ali, tentando engolir o ar que parecia ter sumido do quarto, ele chegou bem pertinho da minha cara. Se tu botar essa fita pra fora pra alguém, pra qualquer um, pode ter certeza que eu dou um jeito pra tua mãe perder a guarda de vocês dois. Tenho contato certo lá no conselho tutelar. Aí vocês iam pra onde, hein? Direto pra mim, o avô que se diz bonzinho. E aí, sumiu quem protegia a tua irmã mais nova. Ninguém, nenhum pingo de proteção pra ela. Com isso dito, ele deu as costas e saiu do cômodo, me deixando ali estatelado no chão, sem ar e sem chão. A pequena Clara correu pra mim, tremendo feito vara verde, os olhos marejados de pavor. Abracei ela bem forte, sentindo os soluços dela contra o meu peito, um misto de dor e promessa. Naquele momento, prometi que ia dar um jeito em tudo aquilo, que ia proteger ela, custasse o que custasse, mesmo que custasse a minha própria alma. Nos dias seguintes, a sombra dele pairava sobre a gente, pesada como uma nuvem de fumaça, sufocante. Ele foi ficando mais cara de pau, mais bravo, como se quisesse que eu fizesse alguma coisa, provocando. Deixava marcas em mim que ninguém via e começou a fazer o mesmo com a Clara. Era o meu último recurso desesperado. Juntei coragem e fui à delegacia sozinho. Sentei na frente de um policial e comecei a falar tudo, com a voz embargada, mas firme. Mas enquanto eu ia contando, vi a expressão dele mudar, de preocupado para desconfiado. Um calafrio me subindo a espinha.
Seu avô é o Elias Mendes, o ex-delegado? Ele me interrompeu, a voz carregada de surpresa. Meu estômago gelou. Eu nem imaginava que meu avô tinha sido policial quando era jovem, antes de se aposentar. O oficial deu uma pigarreada sem jeito. Olha, garoto, essas coisas que você está contando são bem sérias. A frase soou mais como um aviso do que como uma promessa de ajuda. O vô Elias, que todo mundo na vizinhança tinha como um herói, um benfeitor, um cara acima de qualquer suspeita, era, na verdade, um monstro que eu conhecia. Eu vi, sacou? Aí, quando tentei contar para alguém, ninguém quis me escutar direito. Perguntaram, e aí, tem prova de que tá falando? Prova? Que prova eu ia ter? Não tinha gravação de nada, ninguém viu nada, e quem viu não abriu o bico com medo. Era a minha palavra, de um moleque que sempre arruma encrenca, contra dele, um ex-policial respeitado, o cara que alimentava a vizinhança e tinha um monte de gente que gostava dele. Mesmo assim, um cara que me ouviu, acho que da prefeitura, disse que ia anotar a minha queixa, mas o jeito dele mostrava que a coisa não ia andar. A gente vê se manda alguém do assistência social dar um toque, ele falou meio sem se importar, com descaso. Uma semana depois, apareceu um assistente social lá em casa. Minha mãe estava louca de raiva comigo, achando que eu estava inventando um monte de mentira para ferrar com a vida do vô Elias. O assistente bateu um papo rápido comigo e com o Pedro, meu irmão mais novo, mas minha mãe não saiu de perto nem um segundo. O Pedro estava morrendo de medo de falar qualquer coisa. Eu contei a minha versão de novo, mas dava para ver na cara do assistente que ele não estava botando fé nenhuma em mim. Quando ele foi embora, deixou um papel para minha mãe. Era um cartãozinho daqueles que indicam psicólogos que entendem de garotos que inventam histórias para ganhar atenção. Aquele papel queimou na minha mão. Olha, essas paradas acontecem mais do que a gente imagina. Naquela noite em específico, minha mãe ficou me gritando feito uma fera, um escândalo que eu nunca tinha visto. Fiquei remoendo na minha cabeça como pude ser tão canalha com a galera que sempre deu um apoio gigantesco pra gente. Era tanto que a gente contava com o pique e a grana dos meus avós. Se eles não tivessem, o que seria da gente? Minha mãe ralava horrores para botar o pão na mesa, e era desse jeito que eu dava o meu obrigado? Depois, quando a coisa deu uma acalmada, meu avô deu as caras na nossa porta. Um evento raro, viu? Ele raramente vinha até a gente. Geralmente era a gente que tinha que ir lá procurá-lo. A cara dele estava fechada, pesadona, parecia que ia chover. Mas eu vi um brilho diferente no olhar dele, tipo uma vitória discreta, um sorriso malicioso. Ana, ele falou para minha mãe, a voz grave, tô achando que o João precisa de um help profissional de verdade. A gente tá botando muita fé que ele se acerte, mas a preocupação tá grande. Minha mãe, com a cara de quem não sabe para onde fugir, só deu um sim com a cabeça, os olhos já cheios de água, derrotados. Não sei mais o que fazer com esse garoto. Ela falou quase sem voz, a alma dilacerada. Talvez fosse bacana ele vir passar uns dias com a gente. Lá sozinho, ele tem tempo demais para inventar essas loucuras na cabeça. Eu e a Helena podemos cuidar dele melhor, vigiar mais. Minha mãe, com a voz travada, perguntou, e a Clara? Ele completou logo, ela também pode vir, claro. Você já está se virando com tudo, filha. Deixa a gente dar essa força extra. Na hora, um arrepio subiu pela minha espinha. Fiquei sabendo que eles estavam planejando de nos adotar de vez, ter a gente ali pegando no pé o tempo todo. Era a certeza que meu inferno particular estava prestes a ficar completo, sem ter para onde correr, sem escapatória. Olhei para Clara, ali encolhida no sofá, com aqueles olhos arregalados de puro pavor mudo, implorando ajuda. Nem pensar, joguei para fora, num grito que parecia vir das profundezas da minha alma. A gente não vai entrar nesse trampo furado. Ah, é? E quem disse que não? Meu avô rebateu na lata, apontando o dedo para mim como se minha revolta fosse a prova que ele queria, um predador encurralando a presa. Esse senhor tá perdendo a linha. Minha mãe me empurrou para sair e ir para o meu quarto.
Eu fui, mas deixei a porta só um pouquinho aberta para escutar o rolo lá fora. Eles continuaram na maior labuta, bolando o futuro inteiro, decidindo que eu ia mergulhar de cabeça no negócio escuso dele, sem nenhuma chance de me livrar ou de mudar de ideia. Ali, sentado no escuro do meu quarto, foi quando algo virou a chave na minha cabeça. Aquele medo que dava arrepio virou uma frieza total, uma estratégia calculada na mente. A química, que sempre foi meu refúgio, virou agora a minha arma secreta, meu único trunfo. Naquela noite, não preguei olho. Fiquei mexendo no meu celular velhinho, fuçando nos cantos mais escondidos da internet. Pesquisando sobre compostos, sobre como as reações funcionam, sobre como é que a gente pode fazer as pessoas pensarem diferente ou ficarem sem saber o que fazer. Vi que tem uns lugares que usam essas paradas para deixar gente perigosa mais calma, né? Mas eu não podia esperar a vida me dar uma mãozinha. Tinha que criar a minha própria saída, meu próprio plano infalível, meu destino nas minhas próprias mãos. E a saga para proteger a Clara começou de forma que quase ninguém notava. Eu fui juntando umas coisinhas miúdas, sem fazer barulho, tipo umas ferramentas pequenas que ninguém ia sentir falta, uns pedaços de fio que eu encontrava por aí e umas peças eletrônicas quaisquer. Guardava tudo isso num esconderijo, uma caixa velha de sapato lá no fundo do meu armário, bem escondida debaixo de um monte de outras tralhas. Meus dias viraram noites. Passava horas a fio virando a madrugada, concentrado, desenhando planos detalhados no papel, testando ideias e encaixando as peças de um quebra-cabeça complicado. Era como se eu estivesse montando uma operação secreta, onde cada passo tinha que ser perfeito para não dar ruim. Na frente de todos, o meu maior esforço era manter a pose de que nada estava acontecendo, que tudo estava sob controle, uma máscara de normalidade. Cheguei a inventar uma lorota para minha mãe. Disse que tudo aquilo que ela via era só para chamar a atenção, que eu estava criando um drama sem motivo. Aquela falsidade me apertou o peito, me deu um nó na garganta. Mas era o jeito que eu tinha para ela relaxar. Precisava que ela parasse de desconfiar e baixasse a guarda, uma traição necessária. Com a Clara, a atenção tinha que ser dobrada. Eu ficava em cima dela feito um guarda-costas, dando um monte de instruções. Se ele chegar perto de você, grita, chama atenção, pede ajuda e, escuta bem, nunca, jamais fique sozinha com ele. Mas lá no fundo, o medo me dizia que era só uma questão de tempo até o pior acontecer. Aquele cara era poderoso, ele dava um jeito de passar por cima de qualquer coisa que deveria nos proteger. Ele tinha a confiança cega da minha mãe, era o xodó da vizinhança e ainda tinha gente nas autoridades que o ajudava. No final, a única proteção que sobrou para minha irmã era eu, e eu estava pronto para aguentar o tranco. Não importava o preço que eu ia pagar. E o que botou fogo em tudo, o estopim para a bagunça começar de vez, foi umas 3 semanas depois daquela minha primeira tentativa frustrada de denunciá-lo, que não deu em nada. Era um sábado e minha mãe finalmente deu o ok para a gente mudar de arrumação. A ideia era passar a semana inteira na casa dos meus avós, começando na segunda que vinha. Eu fui mais a Clara dar uma mãozinha para organizar o quarto que seria nosso. Assim que a gente chegou, a vovó Helena já estava na cozinha, com o fogão aceso e um cheiro bom se espalhando pela casa, mostrando que ela estava caprichando na comida. Nosso avô, por outro lado, estava sumido no escritório dele, trancado lá dentro, provavelmente vidrado em umas paradas no computador que, pela minha idade e pelo jeito que ele escondia, eu sabia muito bem que não eram para a gente ficar compartilhando ou vendo. A gente estava no quarto arrumando nossas bagunças quando a Clara me chamou baixinho, com um tom de voz que dava para sentir o receio, a fragilidade. "Não quero ficar morando aqui não, sério mesmo." "Eu sei, meu bem, mas é só por uns dias, a gente dá um jeito logo", eu falei, querendo tranquilizar ela. Mas lá no fundo, já estava arquitetando uma saída daquela situação, sentindo um nó na garganta. Foi aí que ele apareceu na porta e soltou que, quando a gente fosse morar lá, ele ia me ensinar um monte de jogos novos toda noite. E ainda disse mais, com um sorriso de escárnio: "Você não pode mais me proteger."
Na hora, senti um arrepio que me gelou o corpo inteiro. Um pavor mortal. Ele tinha falado aquilo de propósito, para botar medo na gente, para se sentir poderoso. Era ele curtindo o poder dele sobre nós, nos dominando. Aquela fala foi a última confirmação que eu precisava. Isso daqui nunca vai acontecer, Clarita. Eu juro pra você. Quando o rolê da noite acabou, a gente caiu em casa. Minha mãe estava na correria dela, no trampo que virava noite. Fui dar uma boa noite pra Clara, e para ela pegar no sono, contei uma daquelas histórias de um mundo de fantasia, onde a molecada é sempre super protegida, sempre escutada e, acima de tudo, sempre segura de qualquer parada ruim. Depois, fui pro meu canto, pro meu quarto, e dei o último retoque no que eu tinha preparado. O bagulho que eu mexi era um tipo de versão mais cabulosa e reforçada de um remédio que usam para dar um jeito em quem fica querendo aprontar. E isso ia fazer o cara ter uma overdose sinistra, que ia deixar ele ferrado para sempre, mas sem dar um fim na vida dele. Eu não tava a fim de ser assassino, nada disso. Só queria que aquele cara parasse com a maldade, que ele nunca mais tivesse a chance de machucar mais ninguém. Guardei a agulha com a mistura pronta num estojinho que eu tinha adaptado, tudo bolado. Deixei o despertador programado para tocar bem cedinho, lá pelas 4 da manhã. Eu precisava agir logo, antes que o plano dele começasse a rolar e a Clara ficasse totalmente nas mãos dele. Não consegui dormir nada. Fiquei ali, olhando para o teto, quebrando a cabeça com toda a encrenca que aquele cara causou na vida de geral. Pensei nos meus dias de criança que ele jogou fora, no maior medo que eu vi nos olhos da Clara e em toda a cambada que ele deve ter fudido antes da gente. Aquele FDP era um traste que se pintava de avô gente boa e só eu para dar um jeito nele. O despertador berrou, mas eu já estava mais que acordado, a adrenalina pulsando. Vesti umas roupas escuras, peguei a parada que eu precisava no bolso e saí de mansinho, um fantasma na madrugada. A casa dos meus avós era tipo uns 20 minutinhos andando. O bairro todo estava dormindo enquanto eu mandava ver pela madruga, com a força que vinha de dentro, movido por um ódio gelado e uma urgência desesperada. Cheguei na porta deles e usei a chave que a gente tinha para aperto. Conhecia cada pedaço de madeira que rangia, cada canto para se esquivar, cada sombra para me esconder. Anos ali naquela casa, me virando, me ensinaram a andar sem fazer barulho, a sobreviver em silêncio. Meu plano era na cara, aplicar o bagulho enquanto ele dormia de vez, ali do lado da minha avó. Ela tomava uns remédios para ter um sono pesado e não acordava por nada. Ele ia acordar mais tarde, se sentindo um lixo, achando que era só uma indisposição qualquer. Quando os efeitos definitivos se fizessem sentir, seria tarde demais para consertar. Mas a sorte deu um nó. Ao chegar no corredor que levava para o quarto deles, notei uma luz acesa no escritório dele. Ele estava de plantão a essa hora. Hesitei na hora, pensei em sumir, deixar para outro dia, mas daí eu ouvi um murmúrio de vozes. Sons estranhos, um choro abafado que me gelou até os ossos. Ele estava vidrado em áudios pesados, alimentando a podridão que ia nos ferrar de vez, que já estava nos ferrando. Uma frieza me subiu pelo corpo. Plano trocado na hora, sem hesitação. Devagarzinho fui abrindo a porta do escritório. De costas para mim, ele estava hipnotizado pela tela, com os fones grudados, focado no que estava rolando ali. Me aproximei sem fazer barulho, cada passo uma eternidade. Um passo, outro, a gravação que ia entregar tudo na mão, a prova que ia me absolver e condená-lo. Quando estava bem atrás dele, falei: "Acabou para você, Elias." Ele virou de supetão, arrancando os fones, a surpresa pintada no rosto. O choque dele em me ver ali naquele momento virou puro ódio, selvagem. "Mas que porra é essa que você tá falando? Você achou mesmo que ia me calar antes de eu terminar?" Ele rosnou, a voz distorcida pela fúria. "Se liga, isso aqui é pra Clara, pra mim e pra todos os outros que você arruinou." Ele tentou se pôr de pé na marra, mas eu tava ligeiro.
O acúmulo de anos de raiva e frustração veio à tona num único instante, uma explosão contida. Com uma força que nem imaginava possuir, eu o joguei de volta para a cadeira e, sem hesitar, craquei uma barra de ferro que estava ali perto e acertei a lateral da perna dele com tudo. O seu grito de dor foi engolido pela minha bota que pressionava seu peito, tirando-lhe o ar. Nossos olhares se cruzaram no ar, um duelo mortal. O desespero absoluto transbordando dele e uma frieza determinada que nem eu sabia que tinha, emanando de mim. Ele tentou se soltar e me dar um pontapé, mas o efeito da pancada já começava a turvar a sua visão e a desestabilizá-lo. Uma das mãos dele se jogou para cima e agarrou meu braço com força, as unhas fincando feito garra na minha pele, enquanto a outra tentava desesperadamente alcançar o celular na mesa. Nem adianta chorar, que ninguém vem te socorrer. Eu cuspi baixo, as palavras carregadas de toda a dor acumulada. Do mesmo jeito que ninguém ligou pra gente quando mais precisávamos. Seus olhos se arregalaram ainda mais ao perceber o estrago que eu tinha feito. A ficha caiu, reconhecimento, depois um medo gelado e, por fim, um ódio puro e visceral borbulhando. Ele juntou as últimas forças que lhe restavam, desferiu um empurrão e me deu um murro que me arremessou para trás, direto contra uma estante cheia de livros. A porcaria toda desabou em cima de mim com um estrondo. Ele tentou se reerguer, mas suas pernas já não respondiam mais. Os movimentos eram um caos total, cambaleantes. Ele se arrastou pela sala, se segurando firme na borda da mesa, como quem está afogando, um bicho ferido. A voz dele, já arrastada, saiu num rosnado rouco, misturando ameaça com escárnio. Você quem pensa que é, moleque, eu vou te moer! Tentou dar um passo, um avanço desengonçado na minha direção, mas as pernas fracas dele não aguentaram o tranco, cedendo de vez e jogando coroa no chão com um baque pesado. Ele caiu de joelhos, a mão esticada como uma garra, visando me pegar, um reflexo puro de ódio doentio. Seu arrombado, ele cuspia, filho da... Mas as palavras morreram ali, presas na garganta. Foram os últimos respiros dele antes de desmaiar. Um silêncio pesado preenchendo o vazio deixado por seu ódio. Fiquei parado, o ar me faltando no peito, o coração disparado parecendo que ia saltar para fora, o sangue pulsando nas veias. Fiquei encarando aquele monte de carne caída no chão. O mesmo homem que tinha sido meu pesadelo vivo durante toda a minha infância e adolescência, agora reduzido a um corpo mole, quase inerte. Não estava morto. Dava para ver o peito subindo e descendo devagar. Mas a maldade que emanava dele, aquela coisa podre e destruidora, parecia ter se apagado. O terror que ele representava não ia mais machucar ninguém. O barulho da queda acordou minha avó. Logo ouvi os passos dela apressados no corredor, a voz preocupada perguntando: Elias, meu filho! Que barulheira foi essa? Não havia para onde fugir, nem motivo para isso. Quando ela abriu a porta, a cara dela ficou pálida de espanto. Viu o velho caído, e eu ali parado com a seringa vazia na mão, um testemunho mudo. Ela soltou um grito que ecoou pela casa inteira, um grito de puro pavor e desespero. Meu Deus, Elias, o que você fez com seu avô? Ela berrou, correndo para ele, os olhos arregalados de horror. E o que ele fez com a gente todos esses anos, vó? Respondi, minha voz firme apesar do turbilhão de emoções, mas com a calma assustadora de quem cumpriu uma missão. Minha voz saiu estranhamente quieta, quase irreconhecível. A cabeça girava, pensando no que ele pretendia fazer com a Clara. Ela me olhou, um susto gigante estampado no rosto, não pelo que eu disse, mas pelo que eu tinha feito. Deu um pulo e pegou o telefone, ligando para a emergência na mesma hora, as mãos trêmulas. Eu só me joguei na cadeira do escritório, esperando o que viesse. Na tela do computador, ainda ligada, rodavam cenas pesadas, que logo seriam a prova de tudo, a ponta do iceberg da verdade. Fugir, nem cogitei. Não tinha para onde ir mesmo.
Quando a polícia chegou, eu estava ali, sentado de boa, na paz que só o fim de um tormento pode trazer. Joguei a real sobre os anos de tortura, as tentativas falhas de pedir ajuda, o plano dele de ter a gente para sempre e o pavor constante da Clara. Mostrei as marcas no corpo, umas velhas, outras novas. Apontei para o PC, para o material escroto que ele assistia. Fui para o camburão, enquanto os caras da ambulância cuidavam do meu avô. Um policial comentou que eu estava calmo demais para um moleque na minha situação. Cara, eu já vivi no inferno por tempo demais, respondi sem pensar, com um sorriso amargo. Agora, tudo é só uma mudancinha de ares. Lá na sala, quando me chamaram para depor, eu fui reto, sem fazer joguinho, sem firula. Falei a real sobre tudo que eu tinha feito e o motivo por trás. Contei como eu consegui as paradas, como eu estudei bem para saber o efeito que ia dar na pessoa, tipo deixar ela sem a malandragem toda, sem aquela vontade de pisar nos outros. Planejei cada detalhe para dar certo, cada milímetro da minha vingança fria. Não escondi nada, assumi a responsa total, sem tentar me fazer de vítima ou de quem não sabia de nada. Falei para eles, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. E se fosse preciso de novo para acabar com o mal que esse cara estava espalhando, eu faria de novo sem pestanejar. Os policiais trocaram um olhar, meio confusos, chocados. Aí uma delegada, com uma cara fechada, chegou perto e perguntou direto: "O que exatamente você deu para ele?" Eu expliquei na lata. "Não foi nada para matar, doutora. Foi uma mistura que eu montei, bem forte, para acabar com o fogo dele, com a ambição de querer ser maior que todo mundo e ferrar com quem estava no caminho. A ideia era fazer ele perder o pique, sabe? Ficar calmo, sem querer mais nada com essa vida de confusão. Esse cara que estava me prejudicando sério, esse safado, ele sobreviveu àquilo. A parada não foi como eu tinha pensado, para ele sumir de vez. Mas os caras do hospital, os médicos, confirmaram o que eu já esperava. O estrago era para sempre. Ele ia ficar sem aquela vontade de conquistar as coisas, sem a energia para competir ou mandar em ninguém, sem o brilho no olhar pro resto da vida, um vulto do que foi. Quando fomos fazer os exames médicos, os doutores ficaram de cara com os sinais de que a gente sofria maus tratos há tempos. Tanto eu quanto a Clara, que também passou pela mesma revista, pelos mesmos olhos curiosos. Para piorar a barra daquele cara, o computador dele empregou umas paradas que incriminaram ele ainda mais e jogaram a sua fama toda no ralo, de um dia para o outro. Minha mãe surtou quando soube da verdade. Foi um misto de culpa, negação e o terror de encarar o que ela sempre fugiu, um desabamento. Ela veio me ver lá na detenção juvenil, chorando sem parar, pedindo desculpas de 1000 maneiras, com a voz embargada pela dor. Não tive como dar um alento para ela. Uma parte de mim sentia uma raiva danada, culpando ela por não ter cuidado da gente, por não ter acreditado na gente. Mas outra parte entendia o perrengue dela para botar comida na mesa, para dar um jeito de viver, sozinha, num mundo cruel. O julgamento foi mais rápido que um piscar de olhos. Como eu tinha só 17 anos na época e a situação era um caos, me deram 18 meses numa unidade de menores, com acompanhamento de psicólogo que era essencial para a gente se recompor, para juntar os cacos. Meu avô, mesmo com tudo provado contra ele, só pegou 6 anos de cadeia em casa, por causa da idade e de não estar bem de saúde. A justiça, mais uma vez, mostrando sua cara torta. De um jeito meio torto, a treta que eu arrumei no fim virou uma espécie de sorte. Falo de justiça, mas, para ser sincero, acho que isso nem existe direito. Pelo menos o cara que vinha me tirando do sério não ia mais poder fazer mal para ninguém. Os meses que passei lá dentro, naquela instituição, foram uma doideira. Pela primeira vez na vida, eu não tinha que estar sempre esperto para qualquer coisa, sempre alerta. Tipo, não precisava mais ficar de guarda para Clara a cada segundo. O medo de ficar sozinho com meu coroa sumiu de vez. Essa paz do medo constante foi quase mais difícil de digerir do que a própria punição, uma sensação estranha e libertadora.
Na unidade tinha um psicólogo, o Dr. Marcos, que foi o primeiro adulto a de fato me dar atenção, a me ouvir de verdade, sem julgamentos. Na unidade tinha um psicólogo, o Dr. Marcos, que foi o primeiro adulto a de fato me dar atenção, a me ouvir de verdade, sem julgamentos. No começo das nossas conversas, eu me fechava, desconfiado que era. Achava que era só mais uma pegadinha, mais um adulto que ia fingir que entendia e depois me entregar de bandeja. João, tô aqui para ouvir o que você tem para falar, não para te meter o malho. Ele dizia sempre no começo de cada papo, com uma paciência infinita. Lá no fundo, acabei abrindo o jogo sobre tudo que rolou, tipo o quanto eu me senti encurralado por um tempão, como a galera lá fora não ajudou em nada e me deixou na mão várias vezes, e a mistura doida de alívio e pânico que bateu quando vi meu vô caindo duro no meio daquele trampo. Não dá pra entender o que tô sentindo, desabafei numa das conversas, a voz embargada. Uma parte minha lamenta o que eu fiz, mas a outra parte, fica puta por não ter agido antes, por ter deixado a situação virar essa bagunça toda. Essa parada de não saber o que é certo ou errado faz parte de viver, sacou, João? Principalmente quando a coisa aperta feio, tipo pra você. Dá pra se arrepender do jeito que fez, mas não do motivo, tipo de ter cuidado da sua irmãzinha, ele falou, com uma sabedoria que acalmava. Durante o tempo que fiquei nesse canto aí, aprendi mais sobre quem eu sou do que em todos os meus anos antes disso. Vi que a minha curtição por criar uns esquemas era de verdade, não só para executar a parada. Descobri uma força para aguentar o tranco que eu nem imaginava que tinha. Naquela época, eu senti um nó na garganta, uma mágoa que não era só pelo meu pai ausente, mas por todos os adultos que deviam ter segurado a onda e acabaram soltando a gente, nos abandonando à própria sorte. Meu irmão mais novo, o Pedro, foi morar com uns parentes distantes, porque a minha mãe estava pirando, precisando de um tempo para se recompor e botar a cabeça no lugar, para se reencontrar. Ela aparecia lá em casa nos domingos, quase sempre com uma enfermeira ou alguém da assistência para ficar de olho, como uma sombra. Os primeiros encontros foram um gelo, tudo mudo, sem graça, um abismo entre nós. O Pedro estava diferente, sabe? Mais quieto, mais sério, o olhar pesado, carregado de um luto precoce. "E aí, garoto, tudo tranquilo por aí onde você tá morando?" Perguntei num desses domingos, tentando quebrar o gelo. Ele deu de ombros, sem fazer muita questão. "Dá pra aguentar. É melhor do que ficar lá onde a gente tava." Eu quase morri de vergonha, de culpa. "Me perdoa, Pedro, por ter sido um covarde e não ter te protegido de verdade." Ele me olhou firme, aqueles olhinhos de 8 anos com um peso que nenhuma criança deveria carregar nas costas. "Você não me deixou na mão. Você foi o único que tentou me tirar daquela enrascada." Minha mãe demorou uma eternidade, uns 4 meses para dar as caras e falar comigo. Quando ela finalmente apareceu, estava acabada, magra, com olheiras fundas que marcavam o rosto cansado, envelhecida pela dor. Ela sentou na minha frente e ficou ali, calada, olhando para o nada, um silêncio que parecia quebrar o tempo, pesado. "João", ela sussurrou, e aí desabou, um choro que vinha de dentro, da alma, um grito de dor contida. Como eu não percebi nada? Como eu fui tão cega com tudo isso? Fiquei quieto, sem saber o que dizer, sentindo o peso das suas lágrimas. Essa pergunta sempre ficou martelando aqui dentro, sabe? Por que ela não sacou o que estava rolando? Ou, pior ainda, por que decidiu ignorar tudo? "Você precisava dar um jeito, tinha que se convencer de que a gente estava seguro", eu finalmente falei, jogando a real, as palavras cortantes. "Isso não é desculpa pra nada", ela soluçou, a voz embargada de choro. "Eu sou sua mãe, o meu papel era te proteger, proteger os dois." A verdade é que ainda rolava uma mágoa danada em mim, uma raiva guardada, mas, confesso, estava podre de cansado. Cansado de guardar rancor, de carregar esse peso todo nas costas, de lutar sozinho. "E agora?", perguntei, a voz um fio, o futuro incerto.
O que vai acontecer quando eu finalmente sair daqui? Ela deu uma limpada nas lágrimas, tentando se recompor, se reerguer. Eu tô em terapia, João. A gente tá aprendendo aos poucos a ser família de novo, eu e a Clara. Consegui um emprego melhor, mas é só um turno por enquanto. Estamos morando num apartamento novo, bem longe daquela casa que marcou a gente, que nos assombrava. E a vovó Helena? Arrisquei perguntar, um último resquício de esperança. Minha mãe desviou o olhar e eu já sabia. Ela pediu o divórcio. Tá morando com a irmã dela noutra cidade, bem longe daqui. Ela me contou que lá no fundo sempre soube de tudo, mas ignorou os sinais porque tinha um medo danado dele. Medo de ficar sozinha, de perder tudo. Ela também tá quebrada, João. Saber disso me pegou de um jeito que eu nem sei explicar. Uma tristeza profunda por mais uma vítima. Uma ponta de mim chorava pela minha velha, que levou muito nas costas por causa das falcatruas do meu velho, para ser sincero. Mas outra parte borbulhava de raiva, pensando por que ela não bancou a xerife e segurou a barra pra gente. Essa mesma confusão de sentimentos, sabe? Era o que me roía por dentro quando eu olhava para minha própria cara no espelho, pensando nas minhas mancadas, nas minhas escolhas. O tempo que fiquei enfiado naquele canto, se liga, parecia que corria e se arrastava ao mesmo tempo, uma distorção estranha. Eu me portei como um santo, o que nem foi tão complicado, já que eu nunca fui de dar trabalho para ninguém antes de me meter naquela enrascada. Mergulhei nos estudos, entrei na batida das atividades e segui firme nas conversas com o doutor, o Mano Marcos. Comecei a vislumbrar um futuro pela primeira vez, uma parada que antes mais parecia um sonho distante, quase impossível de pegar. O meu velho chegou a tentar me botar na justiça por causa das sequelas que eu causei, saca? Mas a galera dele, os advogados, meteu o pé do caso assim que os podres dele e as merdas que ele aprontou vieram a público no maior escândalo, na maior humilhação. A mesma gente que idolatrava ele deu as costas na hora, mandou ele para escanteio geral. O que antes era o chefão respeitado, o cara do bem, virou lixo, trancado em casa, sem nem mais ter aquela sede que o fez virar bicho, um fantasma do que foi. Uma ironia do destino, quem sabe. Mesmo com o estrago feito, eu saí. Completando 18 anos e saindo daquela treta toda, tive que botar a casa em ordem para recomeçar do nada. Minha mãe e a Clara já tinham batido em retirada para outro canto, fugindo da fofoca e dos olhares tortos, das lembranças amargas. Na hora, nem quis ir junto. Precisava de um respiro, de um tempo para me achar no mundo de novo, sem aquela pedra no sapato do medo, sem as sombras do passado. Por isso vim parar nesse cantinho. É pequeno, mas é meu refúgio. Aqui, as paredes não guardam eco de grito ou choro escondido. Finalmente, um lugar que não tá sujo de lembrança ruim, um santuário. Consegui um trampo de meio período num lugar que vende remédio. A ironia é clara, tô lidando com um monte de coisa que pode machucar, mas agora é pra curar. Tô estudando pra entrar na faculdade. Na área de exatas, claro. Quero entender mesmo a força dessas paradas, sabe? Como elas podem dar vida ou acabar com ela, o poder da transformação. A Clara dá um pulo para me ver nos fins de semana, os olhos brilhando com uma esperança recém-descoberta. A gente tá reaprendendo a levar a vida de irmão, saca? Sem aquela pressãozinha de terror batendo direto na porta, sem o medo constante. Ela tá se tratando. Pra ser sincero, ainda tem os pesadelos, claro, é normal, né? Mas olha, agora tem mais momentos que ela ri de verdade, que parece que aquela alegria de antigamente, aquela pureza meio perdida, tá voltando aos poucos. Não é 100% completa, a gente sabe, mas ver ela sorrir sem aquele aperto no peito, sem o medo de quem tá sempre na mira, essa é a única coisa que me absolve de verdade. Quanto a mim, bom, eu ainda tô no meio do furacão, processando tudo isso. Ainda dou aqueles pulos na cama no meio da noite, suando feito um louco, revivendo aquela cena no escritório que não sai da cabeça, o confronto. Fico matutando se não existia um outro jeito, uma saída menos violenta,
Se eu podia ter salvado nós dois, sem ter virado essa figura que eu sempre detestei, o algoz. Se um dia eu vou ter essas respostas, duvido. Se o que eu fiz foi o certo ou o errado, o justo ou a maior sacanagem, não faço ideia. A única certeza que eu tenho é que eu fiz o que achei que era o mínimo para proteger a minha irmã, para dar um fim naquela corrente de maldade que ameaçava engolir ela, assim como quase me devorou. Tem gente que me aplaude como herói, outros me xingam de bandido. A verdade, meu chapa, tá sempre nesse limbo, sabe? No meio de tudo isso, cinzenta. Eu sou um daqueles que driblou o destino para que mais ninguém virasse estatística. Um moleque que teve que amadurecer no sol quente, que viu a molecagem ser arrancada pela raiz, que teve que tomar uma decisão de gente grande para sempre. E essa é a grande tristeza da parada toda. Não só as mazelas que aconteceram, nem minha reação desesperada, mas o fato de que um sistema inteiro jogou duas crianças para escanteio, a ponto de uma ter que resolver tudo sozinha, na raça, na marra. Se você chegou até aqui e entendeu a minha caminhada, dá um like nesse vídeo agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades e me diz aí que horas são onde você tá. Parece fácil, mas isso quer dizer que a minha saga tocou alguém. Que todo esse sufoco serviu para algo mais que pesadelos, que não foi em vão. Não faço ideia do que me espera amanhã. Não sei se algum dia vou me livrar do passado, mas sei que pela primeira vez tô sentindo que tenho a chance de buscar meu próprio caminho, de escrever meu próprio final. Tô com a chance de seguir sem me curvar pro medo, de ser muito mais do que o peso das pedras que a vida me jogou. Meu nome é João, completo 18 anos, e essa daqui é a minha real. Não é a história de um vilão ou de um super-herói, mas a de um garoto que deu o seu melhor para lidar com as ironias mais duras que o destino desenhou. Podem me julgar do jeito que for, porque eu já tô de boa com quem eu sou, com a minha verdade.